sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Daniela e hoje nós teremos uma meditação com auto-hipnose do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e dê um like nesse vídeo e também compartilhe. Outra coisa, deixe aqui a sua opinião para eu saber o que você achou desse conteúdo. É muito importante para mim saber a sua opinião. Então, o livro do Daniel Goleman está aqui. E para mim é muito legal trazer esse livro, porque eu acho muito importante fazer com que vocês conheçam o conteúdo desse livro aqui, como de qualquer outro, né? Mas principalmente assim, esse tema, ele é muito falado, inteligência emocional. O que eu quero falar para vocês que assinam o meu canal, que estão acessando esse vídeo, é o seguinte: é muito bom a gente procurar a raiz, a pessoa que escreveu a teoria. Porque aqui está a fonte. Então, o Daniel Goleman que escreveu, então é sempre bom a gente ler de quem escreveu a teoria, tá bom? Então, eu sempre busco fazer isso. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, eu busco um trainer certificado de determinada técnica. Eu sempre busco alguém muito próximo à técnica. Então, sempre eu busco o autor do livro. É muito importante fazer isso. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro. Então, essa meditação com auto-hipnose, ela é de uma resenha desse livro. Vocês vão ter uma absorção do conteúdo 3 vezes mais rápido, isso mesmo, 3 vezes mais rápido desse livro. E vocês vão começar a entender bastante sobre inteligência emocional. Foi retirada dele, mas eu indico que vocês leiam. Eu sei que ele é meio grossinho, tá bom? Tem e-book também. Se vocês quiserem, vocês comprem aqui. Eu vou deixar um link que vocês podem comprar pela Amazon aqui na descrição desse vídeo, tanto e-book como livro, como o meu, assim, eu esqueci agora, é o livro assim, físico. E vocês podem, então, adquiri-lo aqui na descrição do vídeo. Mas assim, eu indico muito que se seja lido pelo autor. É muito importante, tá bom? Adquirir o conhecimento através da pessoa que fez a teoria. É muito importante se fazer isso. Eu sempre busco fazer isso. Eu acho que é essencial. Assim a gente fica sabendo do conhecimento real, de onde vem a técnica, tá bom? Então, não fiquem só nesse áudio. Busquem ler, tá? E dica para a leitura de um livro, desse livro: leiam um capítulo por dia, leiam meia hora por dia, 1 hora por dia. Disponham um pouco do seu tempo para a leitura de um livro. É muito importante para o desenvolvimento intelectual, mental. É muito bom para a mente da gente ler, tá bom? Então eu vou começar agora o áudio. Vou deixar aqui uma palavra escura. Então, você não se esqueça, se lembre agora de desligar a reprodução automática, para depois você não tomar um susto, tá? Caso você relaxe muito, adormeça, para não te assustar caso esse vídeo termine, tá bom? Então nós vamos começar agora esse nosso relaxamento com a auto-hipnose. Então, nós vamos iniciar fazendo algumas inspirações e expirações profundas, de olhos abertos ainda. Então, inspire e expire. Isso. Mais uma vez, inspire. Expire. E mais uma vez, inspire. E expirando, feche os seus olhos. Isso, muito bem. Você vai agora começar a prestar atenção nos seus pés. Você estando deitado, sentado, preste atenção nos seus pés. Caso você esteja sentado, preste atenção nos seus pés, no chão, como está a planta dos seus pés. Preste atenção na planta dos pés, no chão, nos seus dedos. Preste atenção no peito dos pés. Isso. Vai prestando atenção nos seus pés. E vai relaxando os seus pés. Isso. Agora você vai começar a prestar atenção
nos seus quadris. Preste atenção nos seus quadris, como eles estão nessa cadeira, ou por acaso, na superfície que você está deitado. Preste atenção nos seus quadris, isso, muito bem, relaxe, isso. Preste atenção nos seus pés e nos seus quadris. E ao mesmo tempo que você presta atenção nos pés e nos quadris, você vai ter uma atenção nas suas costas. Preste atenção em todas as suas costas, desde a sua coluna lombar até a parte de cima das suas costas, em toda a parte das suas costas. Caso você esteja na cadeira, veja se você está encostado ou não na cadeira. Preste atenção caso você está deitado, como está as suas costas, a coluna. Sinta a sua coluna, se ela está encostada por acaso na cadeira, se a curvatura da coluna, se ela está encostando na cadeira, se ela não está. Se você não está encostado, como está a sua coluna? Preste atenção. Se você está deitado, como está a curvatura da sua coluna na cadeira? Vai prestando atenção na sua coluna e relaxa. Isso, muito bem. Você vai prestar atenção agora, ao mesmo tempo, nos seus pés, nos seus quadris, nas suas costas, na sua coluna. Você vai prestar atenção no seu pescoço. Caso você está sentado agora, o seu pescoço, durante todo esse processo, ele vai ficar ereto, mas relaxado. Absolutamente relaxado e ereto. Você vai prestar atenção no seu pescoço. Caso você está deitado, você sente como está o seu pescoço, se ele está encostado em algum travesseiro, em alguma almofada, se não está encostado. Como está o seu pescoço? Preste atenção, isso, muito bem. Você vai prestar atenção agora nos seus pés, nos seus quadris, nas suas costas, no seu pescoço. Você vai prestar atenção nos seus braços ao longo do corpo. Como estão os seus braços? Sinta os seus braços. Isso, muito bem. Solta os seus braços. Isso, sinta os seus braços ao longo do corpo. Como estão os seus braços? Sinta se eles estão encostados em alguma superfície. Isso, preste atenção neles agora. Preste atenção nos seus pés, nos seus quadris, na sua coluna, no seu pescoço e nos seus braços ao longo do corpo. Isso, muito bem. Você vai começar a prestar atenção na sua nuca. Como está a sua nuca? Ela está encostada em algum lugar? Não está? Você vai relaxar. Você vai agora prestar atenção nos seus pés. Você vai estar prestando atenção nos seus quadris, você presta atenção nas suas costas, você presta atenção no seu pescoço, na sua nuca, nos seus braços ao longo do corpo. E você vai prestar atenção agora nas suas mandíbulas. E você vai soltar a sua mandíbula. Você vai sentir a sua mandíbula solta. Você vai soltar a língua dentro da boca. Você vai relaxar a sua mandíbula. Isso, muito bem. E prestando atenção então nos seus pés, nos seus quadris, nas suas costas, no seu pescoço, nos seus braços ao longo do corpo, na sua nuca, na sua mandíbula que está solta. Você vai começar agora a prestar atenção nos seus olhos. Isso, seus olhos eles estão muito relaxados, muito soltos. Os músculos dos seus olhos eles estão completamente relaxados agora. Você sente um relaxamento muito gostoso e muito agradável nos seus olhos. Eles estão tão gostosos de relaxar, tão gostosos, que você sente um relaxamento delicioso nos seus olhos. Eles ficam muito pesados e você sente que esse delicioso relaxamento dos seus olhos vai passar para todo o seu corpo agora. Você sente esse relaxamento indo para as pontas dos dedos das mãos até a ponta dos dedos dos pés. Você sente todo o seu corpo relaxando agora. Isso, muito bem, sente esse relaxamento. Isso.
E agora, você vai sentindo que os seus olhos eles estão tão relaxados que se eu pedisse para você abrir e fechar os olhos, seria difícil, porque você sente uma sensação de que eles estão colados. Mas, em algum momento, eu vou te pedir para abrir e fechar os olhos. E nesse momento que eu te pedir para fazer isso, você vai sentir um relaxamento no corpo de 2 vezes mais relaxado. Então, abre e fecha os olhos. Isso, seu corpo 2 vezes mais relaxado. Que gostoso, muito bem. Em mais algum outro momento, eu vou te pedir para abrir e fechar os olhos. E você vai sentir que o seu corpo vai ficar muito relaxado, igual um pano molhado. Igual um boneco de pano, sabe? De tão relaxado, solto. Muito gostoso. Abre e fecha os olhos. Isso, o seu corpo está agora igual um pano molhado, de tão relaxado. Sinta como um boneco de pano, tão gostoso. Você inspira, expira e fica muito relaxado, muito bem. E mais uma vez, pela última vez, eu vou te pedir para abrir e fechar os olhos. Você vai sentir uma deliciosa sensação de relaxamento por todo o seu corpo. Um relaxamento delicioso. Abre e fecha os olhos. Isso, um delicioso relaxamento por todo o seu corpo, passando por todo o seu corpo agora. Isso, sente esse relaxamento gostoso, muito bem. E agora, nós vamos aproveitar esse relaxamento delicioso do seu corpo e nós vamos relaxar totalmente a sua mente. Eu vou contar de 100 de forma decrescente. Você vai contar junto comigo, você vai imaginar os números junto comigo, de 100 de forma decrescente. E você vai imaginando comigo esses números até eles desaparecerem. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Numa inspiração, numa expiração, eles somem completamente da sua mente. E todo e qualquer som que você ouve externamente, seja num vizinho, seja na sua casa, seja na rua, vai te deixando mais relaxado, mais confortável, e sentindo uma sensação muito mais gostosa. Isso. E o tom da minha voz te deixa mais relaxado, cada vez mais relaxado. Isso, muito bem. E agora nós vamos iniciar o nosso áudio, a leitura da resenha do livro Inteligência Emocional. Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, de Daniel Goleman, foi escrita em um período que os Estados Unidos viviam uma crise civil, onde os índices de criminalidade, suicídios e abusos de drogas só aumentavam, bastante parecido com o cenário brasileiro da atualidade. Assim, Daniel Goleman apresenta um conceito cada vez mais que está se expandindo em todo o mundo, em várias áreas de estudo. Essa teoria transmite um saber inovador e proporciona ao indivíduo um pensar antes de agir para que, na tomada de decisão, saiba tomar decisões diferentes das que tomaria no momento em que o estímulo foi capturado. O autor, na confecção de seu trabalho, baseou-se em pesquisas, livros e entrevistas, explicitando-se que o QI não é a única forma de inteligência, pois um QI elevado não garante que se total excelência profissional ou pessoal seja eficiente. A obra apresentada é dividida em 5 partes e 16 tópicos. Na introdução, o autor explana
ter visto o conceito de inteligência emocional pela primeira vez em um artigo escrito por John Mayer e Peter Salovey em 1990. Veja que o livro Inteligência Emocional foi escrito em 1995. Naquela época, o principal meio de medir a inteligência era através do QI. Baseava-se em testes psicológicos, método quase incontestável. Discutia-se também se o QI era genético ou se era aprendido. Assim surgiu uma nova visão sobre o que é ser inteligente, com o conceito inteligência emocional, que se expandiu em várias áreas, como estudiosos na educação, religiosos no esporte, embarcando ao alto desempenho dos atletas, e o autor ficou surpreso pela forma como o tema impactou no mundo empresarial e nas áreas de liderança e que o desenvolvimento de funcionários, pois atualmente as empresas estão atentas ao que é. A parte que é intitulada O Cérebro Emocional afirma no momento em que a emoção domina o ser, o intelecto pode levá-lo a algum lugar. Na verdade, o intelecto referente ao cérebro emocional não te leva a lugar nenhum se não há inteligência emocional. As emoções, elas são impulsos herdados desde os primórdios do homem, um legado da evolução, um fator decisivo para a vida. Hoje, com o avanço das tecnologias, pesquisadores descobriram que diferentes tipos de emoções como a raiva, o medo, a sensação de felicidade, amor, surpresa, repugnância, tristeza e outras emoções liberam hormônios que podem alterar batimentos cardíacos, provocar mudanças fisiológicas, psicológicas e orgânicas, induzindo diferentes tipos de respostas. Para gerenciar essas emoções, contamos com duas mentes, a mente racional e a mente emocional. A primeira é uma mente consciente, capaz de ponderar e refletir, e a segunda é muito poderosa sobre o ser, porém impulsiva. Entretanto, quanto mais forte o sentimento, mais a mente emocional se torna operante. Na maior parte do tempo, as duas mantêm o equilíbrio entre si, mas quando aparecem os estímulos emocionais, que o autor se diz, ele fala como paixões, a mente emocional sobrepõe a razão, a racional. Ao falar sobre a anatomia de um sequestro emocional, ele ocorre antes que a mente racional perceba o que está acontecendo, deixando-o incapaz de decidir se a resposta dada seria a melhor para a situação naquele momento. Por exemplo, no instante em que saímos do sério e explodimos, ao voltarmos à razão, percebemos que a resposta pareceu imprópria, mas nem todos os sequestros emocionais são aflitivos. Quando alguém conta uma piada e damos uma gargalhada inesperada, também é um sequestro emocional. O cérebro produz respostas emocionais instintivas a alguns estímulos, age como uma sentinela capaz de reagir antes de saber se o estímulo oferece risco ou não. Antecipação: o cérebro busca, em esquemas mentais, a resposta mais próxima para o estímulo. Assim, nossa emoção possui uma mente própria, agindo independentemente, com opiniões diferentes e buscando experiências passadas para a resposta, como prega o pensamento psicanalítico. A infância, na teoria freudiana, tem um papel importante para o ser. As interações ocorridas nos primeiros anos de vida têm grande influência sobre o futuro. Quando ocorre um sequestro emocional, a mente emocional inunda a mente racional de emoção. Uma maneira para impedir que isto aconteça é pensar antes de agir. As emoções conduzem nossas decisões a cada momento, aparelhadamente racional, capacitando-nos ou não incapacitando-nos. O cérebro funciona como um administrador de nossas emoções, salvo
quando ocorre um sequestro emocional. Portanto, o equilíbrio das duas mentes, a inteligência emocional aumenta e a capacidade intelectual também. Na parte 2, a natureza da inteligência emocional fala um pouco sobre inteligência acadêmica. Essa não se relaciona com inteligência emocional no que diz respeito ao controle, pois pessoas altamente inteligentes quanto ao conhecimento, às vezes se afogam em sentimentos, não tendo a gerência sobre as suas ações. A inteligência emocional tem a capacidade de controlar os impulsos. Essa qualidade permite ao indivíduo guardar a satisfação pelos desejos, de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático, autoconfiante, de lidar com frustrações, de relacionar-se com outras pessoas e de controlar as emoções. A aptidão emocional é requisito básico para que se adquira qualquer outra habilidade. É vantajosa em qualquer setor da vida. Pessoas com aptidões emocionais desenvolvidas têm a probabilidade de se sentirem mais realizadas e de serem mais eficientes, favorecendo sua produtividade, ao contrário daquelas que não possuem e assim sabotam suas próprias capacidades. É importante conhecer as próprias emoções, saber reconhecer os sinais emocionais nos outros para ter sucesso nas relações. Pode-se dizer ainda que essas aptidões com esforço podem ser aprimoradas. Uma pequena história que vem com o tema Conhece-te a ti mesmo diz que um samurai foi a um velho monge e pediu o conceito de céu e de inferno. O monge insultou o samurai, dizendo que não iria desperdiçar o seu tempo com ele. O samurai furioso sacou a espada e disse que iria matar o monge por sua impertinência. O monge respondeu calmamente ao samurai: "Isso é um inferno." O samurai, ao perceber o que acontecia, colocou a espada na bainha e agradeceu ao monge, e o monge disse-lhe: "Isso é o céu." O pequeno texto mostra como o controle das emoções pode mudar o curso da história. Para algumas pessoas, a consciência emocional é esmagadora, enquanto para outras não existe. Alguns têm dificuldades de expressar emoções e de distinguir essa de uma sensação física. Nesse caso, o autor diz ser a autoconsciência a base para a inteligência emocional afastar um estado de espírito negativo. A raiva, ao contrário da tristeza, é um sentimento que nos exalta, pois quanto mais ruminamos sobre o que nos deixou em estado de ira, mais ela se intensifica. A raiva retroalimenta, portanto, quanto maior, mais motivo para se explodir em violência. Quando se chega a esse ponto, as pessoas não conseguem pensar direito e perdem o controle de suas emoções. Elas podem minimizar a ira buscando distrações para modelar o estado de ódio. Relaxamentos como inspirar fundo e relaxar a musculatura são medidas que alteram a fisiologia corporal, baixando o nível de cólera. Contudo, esse esfriamento não funcionará se os pensamentos continuarem em estado de furor, pois a raiva rumina a raiva. A preocupação tem o papel de projetar soluções positivas para os perigos da vida, tentando prevê-los antes que aconteçam. Ela surge do nada, é incontrolável e deixa a pessoa focada no que a perturba, antecipa o perigo e a maneira de se lidar com ele. Nesse sentido, a preocupação é um interminável ciclo de pensamentos cheios de angústia. O primeiro passo para controlá-las é a autoconsciência. O passo seguinte é assumir uma posição crítica sobre suas próprias suposições. As emoções negativas muito fortes desviam a atenção para suas próprias preocupações, evitando a concentração em qualquer outra coisa. Para pessoas deprimidas, os pensamentos de autopiedade, desespero, desesperança, desamparo se sobrepõem a qualquer outro. Quando a emoção domina, a concentração soterra a capacidade mental cognitiva, a memória funcional. No entanto, em um grau ideal de ansiedade, quando somos motivados e entusiasmados nesses sentimentos, nos levam ao êxito.
A tristeza, a melancolia, nem sempre deve ser evitada. A vantagem, pois ela impõe uma espécie de retiro reflexivo e permite meditar sobre as coisas, ajustando o estado psicológico da pessoa. Uma maneira para curar a depressão é ver as coisas de diferentes ângulos ou aplicar a contestação cognitiva. Outro supressor do estado depressivo é prestar ajuda a quem necessita. Assim, a inteligência emocional é uma aptidão mestra que facilita ou interfere sobre todas as demais habilidades. Nessa perspectiva, as pessoas esperançosas conduzem suas vidas em busca de metas. Em geral, são menos ansiosas e têm menos distúrbios emocionais. O otimismo significa uma expectativa de que tudo vai dar certo, apesar das frustrações. Assim, ele protege as pessoas da apatia diante das dificuldades. Os otimistas percebem um fracasso como algo que pode ser mudado e vencido. É um traço importante da inteligência emocional. A capacidade de entrar em fluxo é uma sensação de alegria espontânea, um estado de êxtase. Acontece quando as pessoas dão atenção exclusiva à tarefa, concentram-se tanto que perdem a autoconsciência e deixam de lado pequenas preocupações. No ponto mais alto do fluxo, o que as motivam é o puro prazer do ato em si. A essência do fluxo é um estado de alta concentração e pode ocorrer entre o tédio e a ansiedade. O cérebro entra num estado frio, a atenção volta-se totalmente para a tarefa. A empatia é alimentada pelo autoconhecimento das nossas emoções. Assim podemos entender os sentimentos alheios, a incapacidade de entender o sofrimento, que é a causa de uma grande dificuldade da inteligência emocional, pois o envolvimento com o outro é a mola mestra da empatia. A falta desta é encontrada em criminosos psicopatas, estupradores e molestadores de criança. Na visão de Daniel Goleman, a inteligência emocional para as crianças é de extrema importância. Elas podem alcançar um nível de autocontrole que possibilita conter suas próprias raivas e aflições. É percebidas nelas quando aguardam sem chorar ou argumentar. Aquelas que não conseguem expressar suas emoções sentem-se constantemente frustradas. Portanto, a arte de relacionar-se um com o outro, ainda que na infância, é envolvida pelo autocontrole e empatia. As aptidões sociais implicam em convencer, influenciar e deixar as pessoas à vontade. Aprender a disfarçar verdadeiros sentimentos para não magoar o outro é falso, porém menos ofensivo. Essas regras podem ser ensinadas a uma criança, pois são requisitos para alcançar boas maneiras no convívio social. Não a seguir pode implicar em uma devastação emocional. O contágio emocional se dá com a interação de sentimentos em nossa mente, em que alguns são tóxicos e outros revigorantes. A inteligência emocional faz parte desse intercâmbio. Quando nos deparamos com pessoas que nos apresentam alegria ou tristeza e acabamos recebendo um estímulo. Ser inteligente ou entender esse estado de espírito pode nos facilitar a colocar o outro sob controle. O arrasto emocional é a essência do poder de influenciar. Na parte 3, Inteligência Emocional Aplicada, o autor discorre sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. Relata que desprezo e ira se caminham juntos. Esses sinais emocionais são nocivos. Em um relacionamento pode desencadear julgamentos negativos sobre o cônjuge. Pessoas que adotam uma visão pessimista são extremamente inclinadas a sequestros emocionais. Sendo assim, elas ficam furiosas e perturbadas com certas ações alheias. Isso pode resultar em crises angustiantes, tornando-se mais difícil sair da negatividade que toma conta do ser. Contudo, nada se resolve quando os indivíduos estão em pleno sequestro emocional, pois a capacidade de ouvir, pensar e de falar ficam submersas e os ânimos ficam alterados. Acalmar-se é um passo construtivo para a solução de conflitos. Escutar é uma forma de poder saber o que está por trás da raiva.
a mais poderosa forma de ouvir é a empatia, e para entrar nesse clima é importante serenar-se e ser suficientemente receptivo a fim de refletir sobre o sentimento do outro. Para administrar suas emoções é preciso estar sintonizado para saber lidar com as discordâncias e evitar que elas não cresçam. Ao se falar em empresas, um líder deve possuir a arte de convencer as pessoas a trabalharem por um objetivo comum. Para isso, fala-se em 3 aptidões importantes, como poder externar reclamações sobre a forma de críticas construtivas, criar uma atmosfera em que a diversidade não seja uma fonte de discórdia, onde o trabalho em equipe seja eficaz e saber dar feedback. Nesse último, possibilita a troca de informações, a fim de que as pessoas percebam que seus trabalhos estão sendo bem executados ou que precisam ser reformulados. Na falta de feedback, as pessoas ficam sem noção do que é um pequeno problema que pode se agravar com o tempo. Administradores que perdem as estribeiras com os empregados em ataques raivosos tendem a ser evitados, pois os colaboradores se sentem as vítimas inocentes e injustamente agredidos. Assim, essa situação termina com o empregado demitindo-se ou sendo demitido. Saber criticar com habilidade é ser específico, é concentrar-se no que se diz a pessoa faz bem ou faz mal, dando a ela uma oportunidade de se aprimorar. Para tanto, não faça rodeios, seja direto, não seja invasivo, ofereça uma solução. Faça a crítica pessoalmente, seja sensível, mas também saiba receber críticas, pois elas são importantes para lapidar o próximo trabalho. Outro conselho é manter-se na vigilância sobre os impulsos, para não cair em uma das inundações das emoções. Às vezes solicite que continuem a conversa mais tarde. Evite a situação de confrontamento para que finalmente possa receber as críticas com a intenção de resolver o problema de fato. Para que a tarefa seja realizada com êxito em grupo, é necessário que a capacidade de se harmonizar seja fluente, assim tornar-se-á mais produtivo e bem-sucedido. É importante ainda contar com redes de comunicação, de especialistas e de confiança. Em outro momento, Daniel Goleman aborda a emoção na clínica médica. Fala sobre como ela reina na terra dos doentes e como o medo bane no raciocínio. Quando o médico não vê o lado emocional do paciente, abre-se um déficit no tratamento, prejudicando a cura, pois as emoções fazem parte do ser e é necessária a recuperação. No entanto, a ciência moderna nem sempre recorre à inteligência emocional, exceto em casos de doenças graves. A ansiedade na clínica em nível repetitivo mostra altos índices de estresse. Muitas vezes esse aparece em forma de vírus como herpes, feridas que aparecem nos lábios ou até em regiões genitais, a dificuldade em detectar doenças como a depressão e suas comorbidades pode prejudicar o tratamento e incorrer em risco de morte, devido ao agravamento das mesmas. Pacientes que se isolam e não compartilham sentimento agravam o seu estado de saúde. O conhecimento da inteligência emocional na área clínica ajudaria muito se na formação de médicos incluíssem ferramentas básicas como autoconsciência, empatia e saber ouvir. Esses pontos determinariam e permitiriam às pessoas a lidar melhor com sentimentos, bem como uma assistência clínica acompanhada a um apoio psicológico adequado. Na parte 4ª, o ambiente familiar, Daniel Goleman ressalta a importância da inteligência emocional no meio da família, pois é onde experimentamos as primeiras relações com o mundo, aprendemos a avaliar nossos sentimentos e como reagir a eles, a interpretação e a manifestação de nossas expectativas e temores para o mundo. Os pais passam as poderosas lições aos filhos e ali efetivam todo o aprendizado. O autor propõe 3 padrões de pais emocionalmente inábeis: os que ignoram qualquer tipo de sentimento, laissez-faire,
pais relapsos e os muito rigorosos, que não sabem respeitar o sentimento da criança. Entretanto, há pais que fazem tudo para que os filhos entendam os sentimentos que os cercam, ajudando-os a aprender a se controlar e a ter empatia. Para a criança entrar na escola, são necessárias algumas aptidões, como confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, relacionamento, capacidade de comunicar-se e a cooperatividade. Os impactos desses primeiros aprendizados são profundos. Crianças violentadas ou que vivem em ambientes opressores podem vir a ter marcas perturbadoras no cérebro, prejudicando-as, tendo um enfrentamento de emoções presentes e futuras. A psicoterapia pode ajudar em resquícios de trauma, suprimindo a impulsividade e controlando a emoção. Durante a terapia ocorrem mudanças no sujeito, tornando-os menos angustiantes. Contudo, a aprendizagem emocional é para toda a vida e na infância pode vir a causar um profundo impacto no temperamento devido às grandes experiências que vão esculpindo as rodas neurais por toda a existência. Ela também ajuda pacientes compulsivos, levando a uma redução significativa dos seus atos, utilizando também medicamentos como fluoxetina, assim aliviando os sintomas e mudando as funções cerebrais. Na parte 5, quanto custa o analfabetismo emocional, o autor diz que a maior causa de invalidez de adolescente é a psicológica, depressão branda ou severa, e atinge 1/3 dos adolescentes. As desordens alimentares chegam a níveis alarmantes. Estudos feitos da década de 70 e no final da década de 80 com crianças americanas de 7 a 16 anos comprovaram essas condições. Observou-se problemas nos seguintes pontos: retraimento ou dificuldade de relacionamento social, ansiedade, depressão, falha na atenção, no raciocínio, delinquência e agressividade. A característica dessas crianças é reagir à raiva com agressividade. Uma das aptidões para o controle da raiva é monitorar nos próprios sentimentos, tornar-se conscientes das sensações corporais, perceber as alterações e desvair-se delas, assim, de evitar agir de maneira compulsiva. Aptidões emocionais como lidar com as discordâncias, pensar antes de agir, contestar crenças pessimistas associadas à depressão são chaves da inteligência emocional. Aprender aptidões emocionais no início da adolescência é bastante proveitoso, porque nesse período aumenta o risco de depressão. É importante cuidar desses jovens antes que adoeçam. Há adolescentes que utilizam-se de álcool e outras drogas como se fossem medicamentos para aliviar suas angústias. Aptidões capazes de controlar os sentimentos, como aliviar a ansiedade, sair da depressão e acalmar-se, deveriam ser aprendidas antes de chegar à adolescência. Ingredientes emocionais como autoconsciência, identificar, expressar e controlar sentimentos, controle de impulso, adiamento de satisfação, controle da atenção e da ansiedade são essenciais para a tomada de decisão. Há ainda aptidões interpessoais, como interpretar sinais emocionais e sociais, ouvir e ser capaz de resistir a influências negativas, considerar as perspectivas dos outros e compreender qual comportamento é mais aceitável em uma determinada situação, também fazem parte da tomada de decisão. O aprendizado emocional pode ser adquirido através da escrita, da leitura, dos estudos, das relações sociais, da ciência, da saúde e de várias outras disciplinas. Para isso, é importante seguir etapas como parar e se acalmar, pensar antes de agir, dizer qual é o problema e como você se sente, estabelecer uma meta positiva, pensar muitas soluções, prever as consequências, seguir em frente e tentar o melhor plano. Todavia, o aprendizado emocional é fixado à medida em que as experiências são repetidas. O cérebro as arquiva como caminhos fortalecidos. O domínio do campo emocional é difícil porque são nos momentos perturbadores em que as aptidões precisam ser adquiridas.
portanto, treiná-las neste momento ajudaria. A autoconsciência se dá no instante em que avistamos uma luz positiva e mais realista. É no controle das emoções que se aprende a lidar com a ansiedade, a ira, a tristeza e a assumir responsabilidade por decisões e atos, a cumprir compromissos e a ter empatia. O autor afirma que a emoção é um sentimento, fala de pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e de diversas formas de agir. Cita também algumas emoções primárias como ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo e vergonha. Contudo, a mente emocional é bem mais rápida do que a racional. Ela age irrefletidamente, sem parar para pensar, e é capaz de captar rapidamente uma emoção. Funciona como um radar para o perigo e pode controlar o curso das realizações, exceto diante de emoções as quais não podemos controlar, como fúria, tristeza e dentre outras. A mente emocional reage no presente como reagiu no passado, principalmente quando a avaliação é rápida e automática. Na medida que a mecânica da emoção de cada sentimento tem um diferente repertório de pensamentos, de reações e até mesmo de memória. No final do livro, Daniel Goleman relata sobre a importância da ciência do eu. Os principais componentes são a autoconsciência, tomada de decisão, lidar com sentimentos e com atenção, ter empatia, comunicar-se, autorrevelação, intuição, autoaceitação, responsabilidade pessoal, assertividade, dinâmica de grupo e solução de conflitos. Toda essa obra apresentada aqui, ela transmite um saber inovador, pois apesar do tempo que ela foi publicada em 1995, e agora nós estamos em 2021, atualmente, nós ainda estamos aproveitando esse livro em diversas áreas, e ela tem como objetivo principal nos ensinar a pensar antes de agir, a suportar as frustrações e a aperfeiçoar a busca do nosso autoconhecimento, a saber como nós mesmos trabalhamos, como nós funcionamos. Também muito a trabalhar a empatia. Ela propõe uma metodologia clara, de fácil entendimento e possibilita a todos a utilização desse saber. Por isso, eu te falo para ler essa obra. Por isso que eu, no início desse vídeo, te falei da importância de você ler esse livro. Então, o Daniel Goleman, ele fala de forma clara, ele explica como a mente se comporta. E para o Goleman, há duas mentes, a emocional e a racional, as quais as duas funcionam interagindo entre si. A raiva, ela tem um papel de extrema importância para o entendimento dessas emoções, pois nesse estado não conseguimos controlar a nossa mente emocional, porque os estímulos recebidos são muito fortes. O texto, ele afirma que o cérebro reage baseado em acontecimentos passados ou instintivamente buscando atalhos mentais, pois se baseia em acontecimentos anteriores. Diz também sobre a importância das crianças, adolescentes e adultos que necessitam desse aprendizado para que se tornem conscientes das suas ações. E no meu entendimento, junto com o autor, que ele coloca como um grande facilitador dessa questão. E finalizando, o livro é muito diversificado, ele abrange diversas áreas e trata-se de elementos de convívio social, das relações, das vivências, das atitudes e de como aprender a deixar a sua mente vigilante sobre as emoções. Ela passa para quem lê esse livro uma mensagem que nós devemos nos acalmar, nosso campo de consciência, para que não seja nada reduzido quando nós tomemos uma atitude. E ele pede para que nós tenhamos uma harmonização de ideias. E também ele pede para nós pensarmos antes de agir. E o cérebro, ele recebe mais oxigenação, isso possibilita uma maior
um melhor número de respostas aos estímulos, fazendo com que tomemos decisões mais conscientes. Então é basicamente isso, essa resenha desse livro. E agora nós vamos voltar do nosso relaxamento, da nossa meditação. Você vai voltar com mais energia, você vai voltar com toda essa ideia muito firme na sua cabeça, consciente de que todo esse aprendizado é muito importante, que você, com esse resumo, com essa resenha, você ganha uma nova ideia do que é inteligência emocional. Você vai buscar ter um interesse maior lendo esse assunto, buscando Daniel Goleman. E agora nós vamos voltar com mais energia, com mais disposição, se sentindo muito melhor do que quando você iniciou esse vídeo. Então eu vou contar de 1 a 5 e nós vamos retornar. Então 1, você vai começar a sentir os seus braços, as suas mãos, você pode fazer movimentos com suas mãos. 2, você começa a sentir suas pernas, você pode começar a fazer movimentos também com seus pés. 3, você começa a sentir com energia. 4, você começa a sentir energia, desperto. 5, você sente energia, desperto e muito animado e muito bem e muito feliz. Você se sente muito melhor do que quando você iniciou essa meditação com auto-hipnose. Você pode abrir os olhos. Oi, gente, eu quero saber como que foi a auto-hipnose com meditação para vocês. Me falem aqui, deixem aqui nos comentários. Eu tô aqui segurando o livro. Eu quero saber muito o que vocês acharam. Então eu vou falar um pouquinho do Daniel Goleman. Ele é jornalista, ele é graduado e doutorado em psicologia. Ele trabalhou muitos anos no New York Times, na parte de psicologia, como editor. Ele recebeu diversos prêmios. Esse livro aqui, Inteligência Emocional, ele é um clássico, um best-seller, ganhou vários prêmios. É um livro assim muito importante. Por isso que eu falo desde o início do vídeo da importância de vocês lerem esse livro. Vamos pra fonte sempre, tá bom? Então é isso. Eu vou deixar aqui também, aproveitando um card, eu fiz um vídeo de um outro livro do Daniel Goleman, Foco. Foi o último livro que ele lançou, tá aqui. Outro livro maravilhoso, Daniel Goleman, excelente. E até o próximo vídeo, nós nos vemos. Eu espero que você tenha gostado. É um vídeo longo, né? Mas é um assunto muito vasto, muito extenso, que a gente tem que dar muita atenção, muito carinho. E aí eu vou ficando por aqui.